Olá, você que está acompanhando o programa Cura para a Alma. Hoje é o nosso 5º programa e você que ainda não assistiu os programas anteriores, eu recomendo que você os assistam porque nós estamos dando uma sequência neste assunto tão significante para as nossas vidas. E você vai compreender exatamente, passo a passo, o que realmente significa cura para a alma. E no último programa, nós falamos que quando a nossa alma está doente, nós temos conflitos nas mais diversas áreas das nossas vidas. E uma pessoa que está vivendo em conflito, ela precisa tomar algumas decisões. Por exemplo, quando os conflitos são reconhecidos, porém ignorados. Então, uma pessoa ela pode reconhecer que ela tem dificuldade em lidar com determinadas situações, entretanto ela ignora. E ao ignorar, ela corre o risco de entrar numa depressão. Então, a depressão, ela tem origem através de um estresse emocional, um conjunto de fatores que acabam aí trazendo esse estresse emocional, mas essa depressão também ela pode ser motivada por uma perda e, por fim, ela acaba tornando-se uma depressão espiritual. É aquele estágio da depressão que a pessoa começa a ouvir vozes, pensamento de morte e é uma situação muito delicada. A pessoa entra em isolamento, em estado de desânimo ou, em alguns casos, a pessoa fica em uma profunda irritabilidade. Então, qualquer coisa, ela explode, ela não consegue controlar suas emoções. E, por fim, que é um dos estágios assim, mais terrível da depressão, é a questão da culpa. Como lidar com tudo isso? Nos programas anteriores, você vai descobrir. Agora, todos os conflitos, eles podem ser ignorados, mas eles podem levar a pessoa a fugas. E quais são as fugas? Quais são os mecanismos de defesa que uma pessoa consegue encontrar para poder se livrar dos conflitos? E eu quero passar alguns para vocês aqui. Primeiro, a pessoa pode fugir para o álcool, para o cigarro, outras drogas, trabalhos excessivos, ou até mesmo para dar lugar àquelas questões que são conhecidas como compulsória, comprar além do necessário, sexualidade e tantas outras coisas que a pessoa pode usar como fuga para negar que ela tem um conflito, que ela tem uma doença na alma e que ela precisa de ajuda. Então, os conflitos emocionais, preste bem atenção, como eles também podem ser conhecidos. Um estresse emocional. De repente você vê uma pessoa, ela fala assim, eu sou estressada. Então, o estresse emocional, ele pode e deve buscar ajuda. Porque se você não busca ajuda para controlar o seu estresse, você pode sofrer muitas perdas. Uma pessoa estressada, ela pode fazer coisas que depois vai trazer para a vida dela consequências gravíssimas. Eu estou cuidando de uma pessoa em que nesse momento ela está vivendo um estágio de esquizofrenia. Ela começa a ver coisas, ela não confia em ninguém e ela está levando a família a uma situação muitíssimo delicada. Ela começou a achar que ela está sendo seguida, que está sendo monitorada e a vida dela virou um inferno. Mas o problema é que quando ela começou a detectar essas situações, não buscou ajuda. Então, se você está passando por um estresse, hoje você tem profissionais que podem te ajudar. E o estresse é um conjunto de reações do organismo que tem origem diversas, capazes de perturbar o equilíbrio interno de uma pessoa.
Então o estresse, ele tem essa capacidade de desequilibrar a pessoa. Então se você está vivendo uma situação de estresse, existem alguns testes simples que você faz e detecta o grau de estresse de uma pessoa. Por exemplo, as pessoas que são especialistas em massagens, eles sabem, existem pontos no nosso corpo que demonstra quando a pessoa está em um nível de estresse muito alto. Existem alguns testes. Então busque, se você realmente percebe que você está com um comportamento além daquilo que é normal, é melhor você buscar ajuda de um conselheiro ou, em alguns casos, até mesmo de um profissional, para quem sabe aí te passar até algum medicamento e você conseguir controlar o estresse. Agora, o estresse emocional, ele traz algumas consequências para as nossas vidas, né? Às vezes a pessoa fala, você está estressado, tem até uma musiquinha, se você está nervoso vai pescar. Às vezes só a pescaria não ajuda. E dependendo do tipo de pescaria, por exemplo, se eu estiver estressado e eu for pescar, eu creio que eu vou ficar mais estressado, porque eu não tenho assim muita paciência de ficar pescando. Se eu jogar ali o anzol na água e já não pegar um peixe de primeira, eu já começo a ficar irritado e a pescaria já não deixa de ser algo assim tranquilizador, eu já fico estressado. Então existem coisas que, no meu caso, eu não consigo tirar o estresse. Agora, olha só, depressão, nós já falamos sobre isso, falta de auto-perdão, olha a sequência, hostilidade, não sei se você já conviveu com alguém hostil, alguém que a qualquer momento ela explode, ela está sempre na defensiva ou na ofensiva, angústia, frustração, uma pessoa que sofreu diversas frustrações, passa por isso, e o pior, expectativas irreais. Cuidado, porque uma pessoa ela pode criar expectativas e, por serem reais, por serem expectativas além da normalidade, isso pode trazer danos. Ou ela pode ter atitudes destrutivas. E nós temos hoje lidado com adolescentes que têm atitudes destrutivas, como atentar contra a própria vida, atentar contra a própria vida, se cortar, se automutilar. Já tem de pessoas que ouviam vozes, olha, entra no carro, acelera, e a primeira carreta que vier, você se lança na frente. Então tem que ter essas atitudes, uso de drogas, comportamentos destrutivos. E a pessoa às vezes nem se dá conta de tudo isso. E claro, e muitas vezes parte para o uso de drogas pesadíssimas. Então uma pessoa que ela bebe uma cervejinha de vez em quando, de repente ela começa a fazer uma mistura com outras drogas. E por último, o estágio pior, na busca de aliviar aquela dor, aquele sofrimento, vem a tentativa de suicídio. Esse é um ponto terrível, porque aí a depressão ela chegou no estágio que nós chamamos de estágio final. A pessoa já não aguenta mais ouvir vozes, aquela dor, aquela agonia, ela não fica bem deitada, ela não fica bem em pé, nada lhe satisfaz, ela não tem prazer em estar com a família, não tem prazer em praticar um esporte, ela perde o prazer pela vida e aí ela começa a ouvir vozes dizendo que ela precisa dar um fim e aí vai ao suicídio. Às vezes, para negar esses conflitos e sentimentos, o indivíduo usa mecanismo de defesa. Preste atenção nos mecanismos de defesa que uma pessoa pode usar para poder se livrar desses conflitos ou negar. Olha só um deles, como mecanismo de defesa. Racionalizar. A racionalização é um dos mecanismos de defesa mais usados, ou seja, todo mundo age assim. Então é um mecanismo de defesa, você olha e fala, não, é assim mesmo, todo mundo faz isso. Cuidado, você não é todo mundo, você não é obrigado a fazer o que todos fazem. Então cuidado com a racionalização,
porque pode ser um mecanismo de defesa. Repressão, emoções que não querem reviver. Você já ouviu alguém que usa a seguinte frase: lembrar do passado é sofrer duas vezes? Lembrar do passado dói, sabia? Então você reprime as emoções. Você não quer mais viver e você se nega a falar. Você não quer falar porque dói. Ei, existem coisas que você só consegue se livrar quando você realmente consegue falar sobre o assunto. Esse final de semana, no nosso seminário Cura para a Alma, nós tivemos alguns depoimentos. Pessoas que conseguem falar abertamente das suas angústias, dos seus erros, dos seus acertos, das suas frustrações, dos seus traumas, sem que aquilo venha afetá-las. Então, cuidado para você não reprimir as suas emoções. É importante que você busque pessoas, é importante que você busque ajuda para que você possa se livrar. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, Tiago capítulo 5, verso 16, diz assim: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. Olha que interessante, como Deus, nos conhecendo, Ele cuida de nós. Lá no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13, está assim um texto que Deus deixou para nós. Quem encobre os seus pecados jamais prosperará, porém quem confessa e abandona alcança misericórdia. Em outra tradução vai falar das transgressões. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E a prosperidade aqui está em todos os âmbitos, todas as áreas da vida. Financeira, emocional, crescimento exponencial, em todas as áreas. Mas aquele que guarda, quem encobre, jamais prosperará. Mas se você confessa, alcança misericórdia. Evangelho, 1 João, carta de 1 João, capítulo 1, verso 7, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Então, quando nós confessamos a Deus, Ele dá o perdão. Só que Deus deixou lá na carta de Tiago, capítulo 5, verso 16, que é bom você confessar para alguém. Porque quando você confessa, você abre o coração. Confissão é caminho de cura. Ao confessar, ao falar das suas angústias, das suas tristezas, das suas limitações, você está desabafando. O que é um analista? Quando a pessoa vai fazer análise, quando a pessoa vai passar por um psicanalista, ele quer alguém para abrir o coração. Você tem um amigo, um confidente, uma pessoa que não vai te julgar. Então não reprima as suas emoções, fale. É importante você colocar. Então, repressão, emoções que não querem reviver. Isso vai te machucar, te ferir e o pior, você pode de repente explodir e fazer besteira. Projeção é um outro mecanismo de defesa. Você projeta sobre os outros seus fracassos pessoais. Eu fracassei por causa do papai, por causa da mamãe, do meu irmão, do meu tio, da minha tia. Foi por causa do governo, né? É esse filho, essa filha. Então você vai estar sempre usando como mecanismo de defesa projetar os seus fracassos em alguém. Você vai estar sempre em busca de alguém para projetar o seu fracasso. Ou você vai para o estágio da negação. Você não admite a realidade. E isso é comum nas pessoas que são diagnosticadas com doença, entre elas a diabetes. A pessoa nega. Você vai ao médico, o médico diz: olha, você está com diabetes. Você é um diabético. A pessoa começa a negar. E aí, por negar, ela não se cuida. Ela não para de comer açúcar ou qualquer outro doce. Ela não para de comer coisas que vão prejudicando. E aí ela vai negando a doença. Não negue. Sabe, aquelas pessoas que você chega e pede perdão: olha, me perdoe, eu fiz aquilo. Ela diz assim: não, esquece, não tem nada a ver. Cuidado, tem a ver sim.
é que ela não tem a coragem de admitir que ela ficou machucada, que ela ficou ferida. Ela está negando, ela não admite a realidade. Ou tudo isso se chama mecanismo de defesa. Então, cuidado com os mecanismos de defesa. E quando os mecanismos de defesa não funcionam mais, surgem então os sintomas. Vou falar para você rapidinho quando esses sintomas surgem. São as chamadas doenças psicossomáticas. Então você pega mecanismo de defesa, você vai negando, você vai fazendo uma série de coisas, e aí quando eles não têm mais valor, quando eles não funcionam mais, aí aparecem os sintomas chamadas doenças psicossomáticas. No próximo programa, quero falar para você das doenças psicossomáticas. São aquelas doenças que surgem no nosso corpo, mas de origem emocional. Vai ao médico, eu estou com dores. O médico faz todos os tipos de exames e não encontra a causa. Eu estou sentindo uma série de doenças. Eu vou trazer para você aqui uma série de doenças que são doenças psicossomáticas e que são sinais de que você precisa de ajuda imediatamente. Se esse programa está sendo bom para você, gostaria que você recomendasse para alguém. Quem sabe há pessoas que precisam ouvir o que você está ouvindo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja. Estamos à disposição. Você pode entrar em contato, tanto aqui pela TV Com, ou nos procurar na Livraria Life, ou até mesmo o nosso número pessoal. Não temos dificuldade nenhuma em atender quem nos procura. Que Deus te abençoe, fique na paz.